Semana passada, pela graça de Deus, nós aprendemos sobre a séria preparação que Deus exigiu do seu povo para ter um encontro pessoal com Ele. Nós vimos que essa preparação estava firmada no fato de que Deus é um Deus santo. E por isso Ele não entraria em contato com nada que não fosse santo. Aliás, Ele até estipulou a sentença de morte para aqueles que tentassem quebrar essa regra, esse princípio. Por isso, toda a exigência de Deus para que o povo se lavasse, para que o povo trocasse as suas vestes, e nos 2 dias que antecederam isso não tivessem nem relações sexuais entre os casados. Nós vimos que havia uma promessa tripla de Deus para o povo de Israel, se o povo de Israel obedecesse à aliança mosaica. Pode colocar para mim. Em primeiro lugar, Israel seria um tesouro peculiar de Deus, é isso que a Bíblia diz. E a ideia aqui é de um relacionamento exclusivo, ou seja, que ninguém teve com Deus até então. Em segundo lugar, Israel seria um reino de sacerdotes, ou seja, seria uma teocracia, eu chamei de mediadores. Pessoas então poderiam levar Deus até outras pessoas, as pessoas salvas levariam, o povo de Israel levaria Deus até as pessoas que não conheciam a Deus ainda, isso governados todos pelo Senhor. Em último lugar, Deus prometeu que eles seriam uma nação santa, uma nação separada. Por isso, Deus deu a lei ao povo, para que o povo vivesse de uma maneira diferenciada, de uma maneira santa, de uma maneira separada. E aí nós lembramos, se você lembra comigo, o final do capítulo 19, nós temos o povo ter em reverência ao Senhor, em respeito ao Senhor, em temor ao Senhor, porque eles viram a manifestação visual de quem o Senhor era e a manifestação audível de quem Deus era. Nós vimos também, e isso foi uma lição muito dura para nós, mas ela é muito prática, que o povo, na hora que ele aceita a aliança de Deus, ele fala, nós vamos obedecer ao Senhor. Obrigado, Daniel. O povo subestima a sua capacidade de pecar, ou melhor, ele subestima a santidade de Deus e superestima a sua justiça pessoal. E muitas vezes você e eu fazemos votos diante do Senhor, ou mesmo nas nossas vidas, nos quais a gente nem pensa antes de tomar essas decisões. E às vezes a gente sai prejudicado porque a gente não aceitaria se a gente tivesse pensado naquilo de maneira correta. Mas no caso aqui do povo de Israel, eles nem tinham uma ideia clara do tamanho da santidade de Deus antes de dizer nós vamos obedecer. E se você lembra da história de Israel, você vai ver que vez após vez o povo desobedeceu e desonrou essa aliança que foi feita com Deus. Então chega agora o momento de Yahvé mostrar ao povo quais são as suas leis, quais são as suas exigências ao povo. Essas leis então vão ser divididas, que nós chamamos de 10 mandamentos, em 2 porções. 4 porções, as primeiras que nós vamos ver hoje, referentes ao nosso amor ao Senhor. E as 6 últimas referentes ao amor ao próximo. Se Deus permitir, nós veremos isso na semana que vem. Agora, antes de nós olharmos para esses 4 primeiros mandamentos dados lá no Sinai, é interessante você parar para responder algumas perguntas. Talvez, quando você pensa em 10 mandamentos, e a gente fala, a gente vai estudar os 10 mandamentos hoje, pelo menos os 4 primeiros, algumas perguntas devem vir à sua mente, quer ver? Pode colocar para mim aí. Qual é a relevância dos 10 mandamentos para a igreja? Por que eu tenho que estudar isso? Isso não foi dado para o povo há muito tempo. Os 10 mandamentos não foram dados para Israel, por que eu vou estudar isso hoje? Essa é a segunda. Terceira, por que eu vou estudar algo que foi dado há tanto tempo? Por que eu não posso estudar uma coisa mais atual? Último, qual é o objetivo dos mandamentos? Por que eles foram dados? Será que eles foram dados visando a salvação do povo? Vou responder as 4 para você rapidinho. Em primeiro lugar, qual é a relevância dos 10 mandamentos para nós? Eu vou dizer para você que 9 dos 10 mandamentos dados por Deus no Sinai são repetidos para a igreja, como princípios de vida para a igreja. O único mandamento que não é repetido é o mandamento do sábado, que é o 4º mandamento que a gente vai ver hoje.
Isso acontece, queridos, porque Deus não muda. O padrão dele de santidade continua sendo o mesmo do passado e vai ser o mesmo do futuro. Talvez a maneira dele se manifestar, ou do meu comportamento evidenciar isso, possa até mudar pelas facilidades ou formas de pecar que hoje são criadas que não existiam naquela época. Mas o padrão de santidade de Deus continua sendo o mesmo. Em segundo lugar, a segunda pergunta aí, os mandamentos foram dados sim para Israel, porque foi por meio dessa nação que Yahvé, ou Jeová, se tornou conhecido pelo resto do mundo. Foi através dessa pequenina nação que os outros povos da terra foram abençoados, promessa feita a Abraão. Novamente, os mandamentos foram dados como padrão de santidade para o povo, e naturalmente eles se estendem para nós como filhos de Deus. Além disso, assim como a nação de Israel seria um reino de sacerdotes, ou seja, elas poderiam espalhar para outras pessoas a mensagem de Cristo, hoje, de Cristo não, de Deus naquela época, nós hoje podemos fazer a mesma coisa, vivendo os padrões que Deus estabeleceu, dentre eles os 10 mandamentos. Terceiro lugar, a lei vai ensinar a respeito da santidade de Deus. Nós já aprendemos que Deus se revela por meio da sua palavra. Você quer conhecer Deus, você tem que estudar a Bíblia. Você não vai ficar parado esperando vir algum download na sua cabeça. Você não vai ficar baixando vídeo do YouTube. Você vai estudar a palavra de Deus. É ali que ele se revela. É ali que ele sempre se revelou. Nós chamamos a palavra de Deus de revelação especial. É ali que você vai debruçar e gastar tempo aprendendo a respeito do Senhor. Então, se ela revela quem Deus é, os mandamentos vão ensinar para cada um de nós um pouco mais a respeito de quem Deus é e daquilo que Ele espera para a minha vida. Em quarto lugar, por que os mandamentos foram dados? Quais são os objetivos do mandamento? Salvação? Não. Os mandamentos foram dados para ensinar a nação de Israel acerca da santidade divina e como isso era expresso na vida do povo por meio das suas ações. Por exemplo, dá uma olhada em Gálatas 2,16. Por que não pode ser para obras? Ou não é para salvação? Pode colocar o próximo slide para mim aí. Paulo, lá em Gálatas 2,16, vai dizer o seguinte: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então Paulo está dizendo aqui, e isso aqui é uma carta para os judaizantes, que Paulo escreve, dizendo: ninguém é justificado por meio das obras, cumprindo a lei, porque ninguém consegue cumprir a lei. A pessoa é justificada mediante a fé, e somente a fé. Se você voltar um pouco mais na Bíblia, antes da gente entrar em Êxodo, lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus está reiterando a promessa dele a Abraão, no versículo 6 vai dizer uma coisa interessante, ele diz assim: Abrão, não era Abraão ainda, Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, Abraão foi justificado por meio do quê? Da fé dele. A lei já tinha sido dada aqui? Ó, interessante isso. Se for conversar com um judeu, você pode ir atrás disso aí. Para ele ver que não é mediante a obra que ele vai ser justificado, e sim pela fé. Mais um exemplo, a gente sabe em Gênesis capítulo 5 que Enoque andou com Deus e foi arrebatado com Deus, por Deus. Enoque então seria um segundo exemplo disso. Há um terceiro exemplo lá em Hebreus 11:7, falando de Noé. Dá uma olhada em Hebreus 11:7. Eu projetei aí? Projetei. 11:7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se o quê? Herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então nós temos aqui pelo menos 3 exemplos de homens que foram justificados antes que a lei fosse dada para o povo. Então
Então isso mostra claramente para você e para mim que a lei não foi dada para que incrédulos fossem justificados, mas para que redimidos fossem santificados. Eu até coloquei essa frase aí para você. Próximo. Não é essa. Eu queria que você anotasse isso, que isso é um princípio muito válido, não só para a sua vida, como para a vida das outras pessoas, para quem você vai falar do Evangelho. A lei, ela não foi dada para justificar alguém que não é justificado. A lei foi dada para santificar as pessoas que já são justificadas. A lei vale para o incrédulo? Não, ele não tem como cumprir aquilo. Só a pessoa que está em Cristo Jesus é capaz de cumprir isso. E ela vai cumprir isso não para ser salva, porque ela já é salva, mas para ser santificada. Interessante que antes de Êxodo 20, vem o que? Êxodo 19. Antes deles receberem a lei, eles temeram ao Senhor. Olha o final do capítulo 19 e você vai ver isso. Um comentarista, John Walvoord, ele disse o seguinte: a aliança mosaica era basicamente uma aliança de obras e não uma aliança de graça. Entretanto, o princípio de obras estava limitado às questões das bênçãos nessa vida e não tinham relação qualquer com a questão de salvação eterna. Dwight Pentecost, outro comentarista, ele vai dizer assim: é extremamente importante nós lembrarmos que a lei foi dada para um povo redimido e não para redimir um povo. Alguns de vocês estão olhando com cara de interrogação para mim. Está claro isso que eu estou falando para vocês? A lei não foi dada para salvar. A lei era uma norma para dizer para o povo: vocês são separados, vocês têm que agir de uma maneira diferente do contexto onde vocês estão. Então os mandamentos são completamente relevantes para você e para mim. Eu vou colocar para você, pode colocar o próximo slide aí, 7 motivos bem rápidos porque eu creio que a gente deve estudar os mandamentos. Primeiro deles, porque Deus é revelado por meio desses mandamentos. Então quando você estuda os mandamentos de Deus, você está conhecendo um pouco mais quem Deus é. A gente falou semana passada daquelas 6 passagens de Levítico em que Deus diz: sejam santos porque eu, o seu Deus, sou santo. Então, por meio da lei, o povo vai conhecer mais a respeito de Deus. E você e eu podemos ter o mesmo privilégio. Em segundo lugar, porque a lei revela a pecaminosidade do nosso coração. Gálatas 3,19, Paulo vai dizer: qual era então o propósito da lei? A resposta dele: ela foi acrescentada por causa das suas transgressões. Quando você é confrontado com a lei mostra quão feio você é por causa do pecado. A lei é como um espelho para você. Ela mostra: esse aqui é o padrão. Opa, eu estou fora daquilo que Deus espera de mim. Terceiro lugar, porque Deus não muda e seus padrões de santidade não mudam. Aquilo que a gente vai ver hoje, ele tem a ver com a nossa vida, com a nossa prática. Em quarto lugar, porque exceção feita ao quarto mandamento, como eu falei, todos os outros 9 são ensinados para a igreja em termos de princípios de vida. Em quinto, porque os mandamentos são extremamente práticos acerca dos relacionamentos vertical, ou seja, eu e Deus, e os relacionamentos horizontais, eu e o próximo. Sexto lugar, porque os mandamentos, eles nos ajudam a nos separar da prática que não é correta diante dos homens. Em sétimo lugar, isso aqui eu achei interessante quando eu estava estudando, um autor me lembrou dessa passagem que eu não lembrava. Na verdade, não aplicado a esse texto. Ele fala: toda a escritura é o quê? Útil. Então, eu vou pegar um texto desse porque esse texto é útil, é o que a palavra de Deus está dizendo. Eu não posso simplesmente, 10 mandamentos é coisa antiga, eu não quero mais. Eu não tenho como fazer isso, eu não posso fazer isso. Ainda mais como pastor. Então, convencidos, eu creio de que os mandamentos são relevantes e são instrumentos de santificação para cada um de nós. Eu queria que você olhasse comigo para os 4 primeiros mandamentos. Abra sua Bíblia, então, em Êxodo capítulo 20. Nós vamos ver os versículos 1 a 11. Eu vou projetar para você e eu acabei colocando todos num slide só. Então, se você tem miopia, astigmatismo, me perdoe, me desculpe, mas foi por uma questão didática. Você vai entender daqui a pouco por quê. O Cícero fez até assim, né?
Lê na sua Bíblia, é mais tranquilo, cara. Leia comigo o texto. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou tuas filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Vamos orar? Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, Deus, e acabamos de ver, Deus, que elas são, as palavras que estão aqui, são relevantes para nós, porque o Senhor repetiu a maioria desses princípios para a igreja, e mesmo aquele que o Senhor não repetiu, Deus, tem grandes lições a nos ensinar. Nós queremos ouvir a Tua voz, Deus, queremos ser transformados por meio do estudo da Tua palavra. Peço pela minha vida, Deus, que o Senhor me use, que não permita que eu fale algo que a Tua palavra não ensine. E eu peço, Deus, pelos meus queridos irmãos aqui, Deus, abre o nosso entendimento. Nós queremos entender a Tua palavra, queremos entender mais a respeito do Senhor, queremos entender mais a respeito da santidade que o Senhor espera de cada um de nós. E sair daqui, Deus, com lições muito práticas para as nossas vidas. Ouve a nossa oração, Deus, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Conforme eu disse, os 10 mandamentos são divididos em 2 temas: amor a Deus e amor ao próximo. Quando você vê aquela figura das tábuas da lei, aquilo provavelmente está distorcido. Tá? Por quê? Normalmente você vê o quê? 2 tábuas, aí na primeira tábua está escrito o quê? 1, 2, 3, 4, 5. E na outra, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Então, isso aqui já mostra para você que aquilo ali está furado. Se fosse uma tábua por tema, seria uma tábua com 1, 2, 3, 4 e a outra com 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Ok. Mas isso também está errado. A tradição da época dizia que os documentos de aliança, ou tratado, como eles chamavam, eles eram copiados, duplicados. Então, provavelmente, as 2 tábuas eram 2 cópias da lei inteira. Então, eu tinha a lei inteira numa tábua e a lei inteira na outra tábua. Dá trabalho, imagina, né? Copiar tudo ali naquela... Mas foi Deus que escreveu, então ficou mais fácil, né? Mas quem dividiu essa ideia de 4 mandamentos e 6 mandamentos foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Se você olhar nas passagens, eu acho que eu adiantei esse slide, Cleiton, volta ele para mim. Mateus 22, 34 a 40 e Marcos 12, 29, nessas 2 passagens, Jesus ensinou que os mandamentos se resumem em amor a Deus e amor ao próximo. Se os mandamentos se resumem em amor a Deus e amor ao próximo, por que essa ordem? Simples. Porque o relacionamento mais importante que eu tenho e do qual depende todas as outras coisas na minha vida é o relacionamento com Deus. Em inglês há uma expressão que retrata bem essa ideia. A expressão é first things first. Então aquilo que vem primeiro é o que a gente vai tratar primeiro. Essa que é a ideia. As prioridades é o que a gente vai lidar primeiro. Por isso que os mandamentos começam justamente com amor a Deus. Porque o meu relacionamento vertical é o mais importante dos relacionamentos. E os meus relacionamentos horizontais vão ser naturalmente um desdobramento de como o meu relacionamento com Deus é. Vamos lá então.
Primeiros 2 versículos. Versículos 1 e 2. Essa é a introdução daquilo que Deus vai falar. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Agora, só olhando esse texto e lembrando de Êxodo capítulo 29, capítulo 19, é possível que você fique um pouco confuso. Quem estava ouvindo essa orientação? Será que é só Moisés e Moisés relatou? Não. Deuteronômio 4:12 vai dizer que todo o povo ouviu essa orientação de Deus. Deus falou audivelmente a todo o povo de Israel. Isso é importante porque na introdução Deus começa dizendo o seguinte: eu libertei vocês do Egito, portanto eu tenho direitos sobre vocês. Eis aquilo que eu quero que vocês façam. Então, como libertador do Egito, Deus está chamando para si um direito de exigir obediência daquele povo que era dele. Deus está dizendo, eu comprei vocês, e como eu comprei vocês, vocês agora precisam me obedecer. Eu acho interessante esse detalhe de Deuteronômio 4:12, que ninguém poderia chegar para Moisés, Moisés, isso aí você está tirando da sua cabeça. Nenhum deles poderia fazer isso, porque todos eles ouviram aquilo que Deus havia dito. Há uma outra expressão que é interessante, pode colocar o próximo aí. 5 vezes nos 10 mandamentos aparece a expressão o Senhor, o teu Deus. A 5ª vez aparece no versículo 12, que não está nessa passagem. A gente vai estudar isso na semana que vem. Mas olha que interessante, os mandamentos são permeados de lembretes de quem está mandando. Deus está dizendo, eu sou o Deus de vocês. Por isso, façam isso e deixem de fazer aquilo. Isso é importante porque nós precisamos lembrar constantemente que quando a gente vem aqui, a gente abre a palavra de Deus e muitas vezes nós somos confrontados pela palavra de Deus. Muitas vezes a nossa atitude é, eu não gostei disso que eu ouvi. Eu lembro de um professor de seminário, o professor Jairo Moreira, ele falava assim, não se preocupe com membros da igreja que não gostam da sua pregação. Ele falou, quando a pessoa vier falar para você que ela não gostou daquilo que ela ouviu, você fala, então briga com o autor, não sou eu. Aí ele falava, coloca a pessoa no ringue com Deus, isso não é problema seu. Gente, a autoridade daquilo que nós vamos ver vem do próprio Deus. Isso deve gerar em você temor, deve gerar em você uma consideração, em você não, em nós. Uma consideração muito grande por aquilo que vai vir daqui a pouco. A procedência dos mandamentos, então, não era uma elucubração da mente de Moisés. Ela vinha do próprio Deus. Não eram opiniões de Deus, eram ordens de Deus. Vamos lá, primeiro mandamento, versículo 3. O primeiro mandamento, ele é sem dúvida o mais importante dos mandamentos. Eu diria para você que ele é a base de tudo mais que vai ser falado aí. Porque se esse primeiro for ignorado, dificilmente eu vou conseguir cumprir os outros. Diz assim o texto, versículo 3, não terás outros deuses além de mim. Nesse mandamento, Deus exige nada mais, nada menos do que exclusividade como Deus para o povo. O monoteísmo ele é introduzido aqui e ele é apresentado para o povo como a única opção. Agora pensem no que está sendo falado aqui. De onde que os israelitas vieram? 3 meses atrás o texto fala que eles estavam no Egito. Nós sabemos que o Egito era uma nação politeísta. E nós sabemos que o povo de Deus ficou no Egito durante quanto tempo? 400 anos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir para algum lugar, aqui mesmo dentro do Brasil, que não era a sua região. E aí depois de um tempo você se viu falando com o sotaque daquele lugar, sendo que aquele nem é o seu sotaque. Né? Alguns não perdem o sotaque. A Aline do Jardel não perde. O Jardel não perde. O Fábio, ele às vezes fala, o Daniel ele fala igual o paulista já. Ele é um carioca
meia boca, vamos dizer assim. Mas você já teve essa expressão? Outro dia eu fui para a Bahia num acampamento, né? Eu fiquei quase uma semana lá, e quando eu vi eu estava falando entonado que nem eles falam. Uma semana, gente. Imagina 400 anos. O povo de Israel provavelmente tinha assimilado muito da cultura egípcia, inclusive essa questão do politeísmo. Nós vimos que quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, ele destruiu vários dos deuses que eram cultuados pelos egípcios. Mas chegou agora o momento em que Deus falou o seguinte: só eu, mais ninguém. Então eu entendo que esse mandamento ele é como que um divisor de águas. Deus está dizendo, daqui para frente, só eu vou ser cultuado por vocês. Eu quero exclusividade total de vocês. Se a gente disse agora há pouco que os 4 mandamentos, o amor a Deus, que nós vamos ver, são essenciais para que os 6 últimos sejam cumpridos, eu diria para você que esse aqui é essencial para que todos os outros sejam cumpridos. E a gente vai ver, interessante, que os outros mandamentos que vão vir a seguir, eles são desdobramentos naturais desse primeiro mandamento. Não usar o nome de Deus em vão, não cultuar outros deuses e descansar no sábado são desdobramentos naturais de se ter Jeová como único Deus, como único Senhor. Dentre as outras possíveis traduções, a melhor tradução para esse versículo seria: não terás outros deuses em oposição a mim. Pode anotar isso, é bom você lembrar isso. Pode escrever na sua Bíblia, não é pecado. Não terás outros deuses em oposição a mim. Significa que Deus estava dizendo para o povo: qualquer coisa que você cultuar, você está fazendo isso contra a minha pessoa. E mais para frente é interessante lá que Deus estipula uma consequência para quem adora outros deuses. Sabe qual era a consequência? Morte. Deus não estava brincando. Deus estava falando sério com aquela nação. E de maneira prática, esse mandamento confronta você e eu severamente. Se você for honesto com você mesmo, você vai ser tremendamente confrontado como eu sou quando eu leio esse mandamento. Eu digo isso porque qualquer coisa que tomar uma importância maior do que Deus na sua vida, se torna um Deus. Você quer exemplos daquilo que pode se tornar Deus? Trabalho, prazer, descanso. Até descanso pode se tornar um Deus. Reconhecimento das pessoas, dinheiro. Agora, se você for avaliar honestamente na sua vida, você vai fazer assim: tem coisa para limpar aí. E o triste é que quando você e eu cultivamos deuses no nosso coração, ou melhor, cultivamos ídolos, porque Deus só existe um, a grande realidade é que você e eu vamos fazer de tudo para seguir esse Deus e obter a recompensa que Ele prometeu para a gente. E aí nós deixamos Deus de lado. Nós deixamos Deus como coisa secundária da minha vida. Hoje de manhã a gente estava estudando o grupo de homens lá em cima e nós fomos confrontados, né, pelo estudo. Quanto que eu gasto do meu tempo em oração? Aí você senta, né, na sua pecaminosidade. Sempre que vem um SOS eu oro. Eu sempre oro quando tem o café da manhã, o almoço e o jantar. São 3 vezes. Então pelo menos um SOS por dia, 3 vezes. Pelo menos 4 vezes por dia eu estou orando. E aí o Jardel, que estava liderando o estudo hoje, ele falou: não estou perguntando desse tipo de oração. Eu estou falando quantas vezes você gasta tempo, você e Deus. Sem a sua esposa, sem os seus filhos, sem ninguém. Quanto tempo você gasta de intimidade com o seu Deus? E uma coisa que veio à minha mente é que o tempo que eu gasto com Deus, ele muitas vezes é proporcional àquilo que eu sinto por Ele. Você parou para pensar nisso? Se você não tem tempo nem para orar, tem coisa errada. Você tem que rever o seu tempo. Ou se você não tem motivação para orar, você tem que rever o seu relacionamento com Deus.
porque tem coisa errada aí. E é orar, muitas vezes, pelo cônjuge. Você sabe as lutas que ele passa, que ela passa. Às vezes é um motivo de saúde, mas eu falo mais por essas questões espirituais. Pelos seus filhos que estão crescendo. E logo vão sair de casa e vão tomar suas decisões por si próprios. Essa semana eu estava... Depois eu vou citar esse exemplo desse meu colega de seminário aqui. Mas, se você for sincero, se nós formos sinceros, a gente precisa parar um tempo e confessar a Deus que tem coisas tomando o lugar dele na nossa vida. E o que não me admira é que outras áreas da nossa vida falhem, comecem a dar errado. E aí quando você para vasculhar, você fala, opa, eu não estou dando a prioridade para Deus que eu deveria dar. O que vem primeiro na sua vida? O que vem primeiro na minha vida? Deve ser o Senhor. E só o Senhor. Agora, antes de passar para o segundo mandamento, eu vou falhar se eu não lembrar você do perdão que é disponível em Cristo. Qualquer exortação, isso vale para pais, isso vale para conselheiros, qualquer uma pessoa. Qualquer exortação ela é falha se ela não apontar para o caminho correto e para o caminho da esperança. Você só dizer para o seu filho, você está errado. Está errado. Você tem que falar para ele que está errado, mas ao mesmo tempo você tem que apontar ele para o Salvador gracioso, que perdoa o pecado dele e que dá esperança de correção não temporária, mas a longo prazo, ou duradoura para essa criança. No nosso caso aqui, eu queria que você abrisse rapidamente num versículo, está lá em Romanos, capítulo 7. Certamente nenhum de nós vai viver de maneira perfeita nesse mundo. A gente vai lidar constantemente com essa questão de substituir a Deus na nossa vida, porque a gente tem um coração que é pecaminoso. E a confissão de pecado é o primeiro passo para você mudar isso, para a sua atitude ser diferente. Mas lá em Romanos 7, nessa descrição que Paulo faz, ele fala assim no versículo 24, miserável homem que sou. O apóstolo Paulo, que nós vimos ser um homem cheio do Espírito Santo hoje na aula. Agora, se o versículo acabasse daí, ou se essa passagem acabasse aí, ela não traria nenhuma esperança para você e para mim. Olha o versículo 25. Ele vai falar, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Há esperança para você e para mim. Mas o primeiro passo é você confessar ao Senhor aquilo que está errado e mudar. Segundo mandamento, versículos 4 a 6. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª geração e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento, ele é uma consequência natural do primeiro mandamento. Pensa comigo, ele chega a ser racional. Se existe um só Deus, como é que eu posso tentar cultuar uma outra coisa? Percebe como é racional o raciocínio aqui? Racional, raciocínio tem que ser, né? Mas se existe um só Deus, eu não posso cultuar uma outra coisa. A cultura naquela época, elas faziam representações visuais de deuses. Então você tinha os bonequinhos de barro, de madeira, de ferro, representando os deuses. Mas é como que Deus dizendo o seguinte, eu não tenho como ser representado por um ícone desses. Qualquer tentativa sua de me representar, ela vai ser distorcida. Entende o que o texto está dizendo aí? Eu acho belo lá no Salmo 19, Davi fala que os céus declaram a glória de Deus. Pensa, o céu é uma coisa só.
É uma coisa declarando a glória de Deus. Vai estudar os peixes que tem no fundo do mar. Vai estudar o corpo humano. Vai estudar as coisas ao seu redor que Deus criou. E você vai ficar maravilhado com o tamanho desse Deus. Então Deus está dizendo, não faz nenhum sentido você tentar me representar num ícone. Eu sou muito maior do que isso. Se Deus permitir, a gente vai estudar em breve o relato do bezerro de ouro. Está lá em Êxodo capítulo 32, está chegando já. E esse relato deixa claro para mim como as imagens e como as práticas egípcias de adoração ainda não tinham saído do coração de Israel. Eu lembro de um comentarista que ele disse que levou 3 meses para o povo sair de Israel, ou seja, chegar no Sinai, mas demorou 40 anos para o Egito sair de Israel. Como o coração deles estava ainda arraigado em tudo aquilo que eles tinham aprendido. E a gente vai ver que pouco tempo depois, lá em Êxodo 32, eles já estão adorando uma imagem. E eles viram para essa imagem e falam, você que nos livrou do Egito. Eles falam isso para aquela imagem. O Deus que se manifestou visualmente ao povo lá em Êxodo 19, que nós vimos na semana passada, com trovões, com fogo, com tremor de terra, com raios, não é alguém que possa ser representado por figuras, por ícones. Representar a Deus por algo fabricado é extrema e completamente inapropriado. E era algo que era por Deus reprovado. Algumas nações achavam que os seus deuses se apossavam das imagens que elas faziam. Então pensa, elas faziam uma imagenzinha, aí aquele Deus entrava nessa imagem, e agora, com Deus dentro da imagem, essa pessoa podia fazer o que ela quisesse com esse Deus. Esse era o pensamento daquela época, como se fosse um gênio da lâmpada. Lembra do Aladim? Ele entrava dentro da lâmpada, e aí, se eu tivesse com a lâmpada, ele não podia sair, a menos que eu abrisse a tampa. Essa que era a ideia dos deuses fabricados naquela época. Eles criam que os deuses entravam dentro daquele ícone, e aí, a partir daí, ele fazia o que ele quisesse com aquele ícone. Queridos, Deus não pode ser manipulado pelo homem. Como que uma criatura vai manipular um criador? Deus está dizendo, isso é impossível. Não tentem fazer isso comigo, porque quem fizer vai ser castigado. A grandeza, então, de Deus não era algo que poderia ser contido, ou mesmo representado numa imagem, num boneco. E esse único Deus ensinado no versículo é o Deus que recompensa a adoração correta e que repreende a adoração errada. Você olha para esse versículo 6 e você toma um susto. Como assim? O que esse versículo está dizendo? Nós precisamos entender corretamente o que esse versículo diz. Ele não está dizendo que a punição do pecado do pastor Eduardo vai cair sobre o Rafael. Não é isso que o versículo está dizendo. Mas ele está falando que há consequências, sim, se o pastor Eduardo viver de forma errada diante de Deus, que vão se refletir na vida do Rafael. Você precisa lembrar que naquela época não era incomum a gente ter 4 gerações vivas ao mesmo tempo. De maneira que os avós ou os bisavós influenciavam diretamente a vida dos netos. Que Deus está dizendo o seguinte: tema a Deus da maneira correta, porque os seus descendentes estão observando isso, e você tem um legado a deixar para eles. Essa semana eu falei que eu mencionei para algumas pessoas, eu mandei um noticiário que a Disney, em breve, num seriado infantil, pais fiquem atentos com isso, vai lançar, eu não lembro agora o nome do seriado, daqui a pouco eu vou lembrar, um casal de lésbicas dentro do seriado infantil. Então tome cuidado com isso. Isso é uma das notícias. E eu mandei isso para algumas pessoas, e um colega meu, ele tem um filho de 7 anos, 6 anos, eu não lembro. Ele falou assim: Henrico, que triste. Ele falou, quando eu pinto o quadro do meu filho na adolescência, eu oro para que eu tenha deixado um bom legado para ele. É isso que esse versículo está falando. O que seus filhos observam a respeito de vocês, pais? Que legado vocês estão deixando para eles? O que eles olham, olhando para você, o que eles veem a respeito do seu relacionamento com Deus?
um relacionamento sério, é um relacionamento do qual eu não abro mão, ou hoje tem Fórmula 1, eu vou ver pela internet o culto. Eu deixo o Galvão Bueno ligado, ou melhor, eu desligo o Galvão Bueno porque ele é chato de ouvir, pelo menos eu estou vendo a Fórmula 1 enquanto eu ouço a pregação. Gente, não. Isso dá recado para os seus filhos. Há inúmeras aplicações para isso na sua vida e na minha vida. Você sair daqui, você falando mal de alguém da igreja, o que seus filhos vão aprender com você? Que falar mal não é uma coisa que Deus reprova. Ou melhor, que eu posso cultuar a Deus e ao mesmo tempo falar mal do próximo. Está errado. Deus está dizendo claramente que a minha maneira de adorar a Deus ela tem que ser uma maneira correta, porque isso tem uma influência direta na vida dos meus descendentes. Eles podem ser abençoados ou eles podem ser prejudicados com a minha atitude. Gente, isso fala muito ao meu coração, não tenho nem filhos. Mas eu só arrepio de pensar nisso. O que eles estão olhando? E às vezes eu penso na vida de cada um de vocês, eu falo, gente, dá graça, dá misericórdia ali, porque como que deve ser duro. Eu converso isso com a Natália, como deve ser duro você ter que ser exemplo 24 horas. E um dos melhores exemplos que você pode ser é de alguém perdoador e de alguém que pede perdão. Isso é fabuloso você ensinar para o seu filho, para a sua filha. Mas isso é para outro momento. Eu acho interessante, um comentarista, ele vai dizer a respeito desse segundo mandamento, ele fala o seguinte: esse mandamento elimina os concorrentes de Jeová e ao mesmo tempo elimina a insensatez espiritual. Cultuar outros deuses, entre outras coisas, é tolice, é insensatez. É uma prova de que você não é alguém maduro. Terceiro mandamento, versículo 7. Se o segundo mandamento, então, proíbe qualquer representação visual de Deus, o terceiro mandamento ele vai advertir sobre uma representação verbal inadequada de Deus. Olha que legal, Deus contempla todas as facetas. Versículo 7 diz assim: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então, versículo 3, uma vez que Deus é o único Deus, que o Senhor é o único Deus. 4, e que Ele só merece, e só Ele, merece adoração, o nome desse Deus não deveria ser tratado com pouco caso. Eu falei outro dia de um filme que o Fábio me emprestou, chamado A Jornada. Eu lembrei de um outro aspecto desse filme enquanto eu estudava. Tá vendo? O filme é bom, cara. Tem que divulgar para o pessoal assistir. Mas eu lembro que esse filme, o rapaz que viaja para o futuro, ele está no começo do século XX, lá por 1915 ou 17, se eu não me engano, e ele vai para 84. E aí numa cena do filme está lá o pessoal de um cinema, ele foi convidado pelo pessoal da igreja a ir ao cinema, porque eles não tinham culto, eles iam ao cinema ao invés de ir no culto, né? E o cara já ficou escandalizado com isso. Mas de repente, no meio da sessão, ele vem correndo para a entrada do cinema e fala: para o filme! Para, pelo amor de Deus, para! Aí um cara olhou para o outro assim: o que esse cara está falando? Para o filme! As pessoas estão usando o nome de Deus para amaldiçoar outras, parem o filme! Aí os caras se olham assim, tipo: sai daqui, cara, o que você está fazendo? Que mundo você vive? Algumas dos palavrões que existem em inglês, eles incorporaram o nome de Deus nos palavrões. Olha que absurdo isso. Para você amaldiçoar uma pessoa ou xingar uma pessoa, muitos dos xingamentos que eles usam, eles incorporaram o nome de Deus nisso. Olha que ponto uma nação que foi fundada por pessoas tementes a Deus chegou. Aqui o que ele está falando é que o nome de Deus representa a pessoa de Deus. Quando eu falo para você Cícero, uma série de coisas vem à sua mente, de informação, certo? Ele é casado, ele tem 2 filhos, ele torce para o Corinthians, etc, etc, etc. Não é verdade? Quando você fala o nome da pessoa, uma série de informações já liga no seu cérebro. O que o texto está dizendo aqui é que o nome de Deus representa a pessoa de Deus. E nós acabamos de ver que a pessoa de Deus não pode ser representada por uma coisa que eu sou capaz de fazer, porque Deus é muito maior do que isso. Ou seja, a maneira como eu falo de Deus vai evidenciar a reverência que eu tenho, a consideração que eu tenho por Ele ou não.
Gente, hoje o que a gente tem muito aqui é, a gente fala o nome de Deus para muita coisa, né? Meu Deus. Meu Deus do céu. Deus me livre. E muitas vezes a gente fala isso por impulso. A gente não fala porque a gente está pensando nisso. Não há nada de errado de você orar e falar, Deus me livre disso. Não há nada de errado. O problema é que a gente não faz isso hoje de forma consciente. A gente já faz isso no automático. A gente nem para prestar atenção no que a gente está falando. É ou não é? Ou só eu sou assim? Obrigado por aqueles honestos que falaram que sim. Eu acho interessante que quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, a primeira coisa que ele fala em Mateus capítulo 6, versículo 9, qual que é? Santificado seja o teu nome. Ele não está... A oração aqui, santificado seja o teu nome, não significa que a gente precisa orar para Deus ser mais santo. Ele não tem como ser mais santo do que Ele é. A ideia aqui é justamente essa, de que o nome de Deus seja considerado pelo que Ele é, e não seja falado de maneira frívola, de maneira vã. É óbvio que a gente não precisa ir para o outro extremo de alguns judeus que pouco tempo depois que eles receberam a lei, eles diziam que o nome de Deus era tão santo que ele não podia nem ser pronunciado. Tem judeu hoje que não pronuncia o nome de Deus até hoje. Aliás, esse tetragrama, que são essas 4 consoantes que formam o nome de Deus, que a gente fala Jeová, eles dizem que é impronunciável, que ninguém, na verdade, sabe qual é a pronúncia correta. E nas traduções bíblicas, sempre que esse nome aparece, eles substituem por Adonai, que é Senhor. Mas essas pessoas chegaram ao ponto de dizer, esse nome é tão santo que eu não posso nem falar esse nome. Opa, isso é o outro extremo. Deus está dizendo aqui, não tome o meu nome em vão. Essas pessoas estão dizendo, eu não vou nem falar o nome de Deus, não é isso. Quando você não fala nem o nome de Deus, Deus deixa de ser uma coisa pessoal. Deus deixa de ser uma pessoa, ele vira uma coisa distante, que não é o objetivo de Deus, pelo contrário. Deus é um Deus pessoal que se relaciona com você e comigo. Mas a orientação que ele está dando aqui é que você e eu precisamos respeitar o Senhor. E a maneira como nós usamos o nome de Deus tem que ser uma maneira que as outras pessoas vão entender que nós admiramos o Senhor. Novamente, a aplicação é seus filhos. Como que seus filhos ouvem você falar de Deus? O que sai da sua boca que ensina os seus filhos? O que eles estão aprendendo a respeito de Deus? Não é que você tem que ficar de pé toda vez que você vai ler a Bíblia, não é isso. Não adianta nada uma postura física de pé se o seu coração não está de pé. Eu prefiro que o seu coração esteja de forma reverente, você pode estar sentado, deitado, não tem problema nenhum eu ler a Bíblia deitado. Não vou fazer isso aqui na igreja, né? Embora alguns aí mais noturnos tenham vontade. Um comentarista, olha o que ele fala, isso é muito sério, eu fiquei chocado quando eu li isso. John Durham, ele diz assim, tratar o nome de Deus com desrespeito é desdenhar aquilo que dele recebemos, subestimar o seu poder, zombar da sua presença. Já parou para pensar nisso? Que Deus está constantemente diante de você, e quando você fala de maneira vã o nome dele, você está zombando da presença dele. E é distorcer para a humanidade a própria natureza do grande eu sou. Você e eu precisamos tomar muito cuidado com a maneira como nós audivelmente mencionamos o Senhor. 4º mandamento. Versículos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem nas tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Interessante que esse mandamento vem, e já havia uma tradição do sábado nos judeus. Você lembra? A gente estudou isso. Quando que foi? Quando que Deus instituiu esse descanso no sábado? Quando o maná foi dado. Êxodo capítulo 16, nós estudamos essa passagem. Deus falou, na sexta-feira eu vou dar uma porção dobrada para você e no sábado não vai ter nada, porque você vai descansar. Então já havia embutida nessa cultura, embora fosse há pouco tempo, essa cultura de que sábado vai ser um dia em que você não vai mais trabalhar.
Agora lembra, queridos, eles saíram do Egito, eles não tinham sábado. Nem domingo, nem segunda, nem terça. Não. Todo dia para eles era dia de trabalho. Parece até o que a gente vê hoje em algumas situações. Mas era algo que Deus já havia introduzido. Deus falou, opa, vocês não estão mais no Egito, vocês estão servindo a mim. E como eu descansei, como eu não fiz nada no sábado, eu criei as coisas em 6 dias. Vocês vão trabalhar 6 dias e no 7º dia vocês vão descansar. Eu acho interessante que esse mandamento, embora não seja repetido para a igreja, ele tem um aspecto que eu nunca tinha parado para pensar até estudar esse texto bíblico. No capítulo 31, você não precisa abrir, só anote isso, nos versículos 12 a 18. Deus vai dizer que esse mandamento do sábado é um sinal para as outras nações da aliança que ele fez com o povo. Então, o povo obedecendo esse mandamento, eles estariam sinalizando para as nações ao redor deles, nós temos um pacto com Jeová. Agora para pensar comigo. O povo deixou de dar descanso à terra, isso faz parte do descanso. E por isso eles foram no cativeiro durante quantos anos? 70 anos. Eles deixaram de obedecer a orientação de Deus, no caso do descanso da terra. Mas isso que era um sinal da aliança de Deus com o povo, eles deixaram de cumprir. Mas aqui eles ainda não tinham deixado de cumprir, vamos focar aqui. Ela funcionava mais ou menos, essa questão do sábado funcionava mais ou menos como a circuncisão para a aliança abraâmica. Era um sinal externo de uma aliança feita entre Deus e o homem. E interessante parar para pensar que a circuncisão ela não precisa ser mais feita, assim como o sábado também não precisa ser mais observado. Isso caiu. Por quê? Porque nós estamos numa nova economia que a gente chama. Então a pessoa, uma vez que isso era um sinal da aliança, a pessoa que negligenciasse o sábado, ela estaria fazendo pouco caso da aliança que Deus fez com eles. Gente, hoje em dia, quem aqui não queria um sábado? Todos nós. Mas o fato é que muitos deles não queriam descansar nem no sábado. E Deus está dizendo, isso vai contra aquilo que eu fiz e aquilo que eu ensinei para você, e isso é um sinal da aliança que você está desrespeitando. Esses versículos 8 a 11, entre outras coisas, é interessante que eles comprovam e validam o relato da criação. Tem alguns teólogos mais liberais que estão dizendo que Gênesis até o capítulo 11 é puro mito, não é verdade. Mas é só você olhar o restante da Bíblia que ele valida o que aconteceu lá no Gênesis. E ele vai dizer, inclusive, ali, que em 6 dias fez o Senhor. Espera aí, então se 6 dias fez o Senhor, como é que a pessoa pode dizer que foram eras? São dias de milhares de anos. Algumas pessoas vão dizer isso. Que não eram dias literais de 24 horas, mas dias de milhares de anos. Esse relato aqui, os versículos 8 a 11, se você quiser anotar, eles estão relacionados a Gênesis, capítulo 2, versículos 1 a 3. Então esse mandamento ele se baseia no relato da criação, olha que interessante isso, como validação para o mandamento. Então se a criação não é verdade, esse mandamento então não tem valor nenhum. Mas como a criação é verdade, esse mandamento é claro para a nação de Israel. É interessante que o sábado, além do descanso físico, ele proporcionaria para o povo uma oportunidade de descansar a mente e voltar a mente para as coisas do Senhor. Esse era o propósito do sábado. Um autor que eu estou lendo, chamado Adrian Rogers, ele fala o seguinte a respeito desse mandamento. Olha que absurdo o que os homens fizeram com esse mandamento que Deus deu. Havia 39 palavras do texto hebraico do 4º mandamento. Por isso, os judeus foram à palavra de Deus e descobriram 39 maneiras de se violar o sábado. Mas eles ainda não estavam contentes com isso. Portanto, eles subdividiram cada uma das 39 maneiras de se violar o sábado em outras 39 maneiras de se violar o sábado. Resultado? 1.521 regras para você não trabalhar no sábado. Eu conheço alguns judeus, um lugar onde eu trabalho tem alguns judeus. Uma das coisas que são proibidos de fazer no sábado é acender a luz. Sabe o que eles fazem? Eles esbarram na luz.
É que nem, não sei de nada, né? Opa, acendeu a luz. É verdade. Há aquele texto quando Jesus cura aquele cego e Jesus cospe na terra e faz lama. Isso era considerado trabalho no sábado. Se eu cuspisse na pedra, desculpa o exemplo, mas é só para você entender, se eu cuspisse na pedra, isso não era considerado trabalho. Mas uma vez que a minha saliva com a terra fez lama, isso era considerado trabalho. Olha o absurdo. Gente, eles criaram 1521 regrinhas para você obedecer o sábado. Agora, isso nada mais é do que uma deturpação de algo que Deus fez para mostrar para o povo: vocês são diferentes, vocês têm o privilégio de me servir. Olha como é que são as coisas. Algo que Deus fez para o bem, as pessoas vão pegar lá, e até hoje eles usam esse fardo, né? Que eu falei para você do interruptor ainda. Como é que ele faz com o elevador, né? Como é que ele vai chamar o elevador? De escada ele não anda, eu tenho certeza. Então aquilo que era para ser um descanso, e era para voltar o pensamento dos judeus para as coisas de Deus, acabou se tornando um fardo pesado demais, acabou se tornando um aborrecimento. De forma que o sábado ele ficava uma coisa assim: droga, o sábado está chegando. Gente, que mentalidade é essa? A coisa ficou tão ruim que o fato do sábado chegar já era um incômodo para a pessoa, porque ela não podia fazer nada. Esse foi o único mandamento, como eu falei, que não se repetiu para a igreja. A igreja acabou adotando o domingo como o dia do Senhor por causa da ressurreição de Jesus Cristo. E aqui, longe de ser uma ordem de... né, eu lembro de algumas pessoas que diziam que você não podia jogar futebol no domingo. Não tem nada a ver. Mas se o seu domingo é um dia em que você não para, pelo menos por um momento, para considerar as coisas que Deus faz, estudar a sua palavra, ter comunhão com os irmãos, tem coisa errada aí. E novamente, o que os seus filhos estão vendo a respeito de você no domingo? Será que a sua atitude ao acordar no domingo é: droga, eu queria ter dormido mais? Será que é essa a sua atitude? Eu lembro que há um versículo que ele fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se eu chegar para você, e aí, vamos para a igreja à noite? Aí, tem jogo do meu time às 4, velho. Só lamento, não vai dar. Não estou dizendo que você nunca vai poder assistir, não é isso. A questão aqui é a atitude do seu coração. E como eu falei, isso não se repete para a igreja, não é um mandamento que é repetido para a igreja. Mas o princípio ele é muito válido. Como é que você considera o que a gente hoje chama de dia do Senhor? Esse Adrian Rogers, que eu estou lendo a respeito dos 10 mandamentos, num livro que ele escreveu, ele fala muito por isso. No domingo você ora pelas pessoas que vão ministrar, você ora por quem vai tocar na igreja, você ora por quem vai dar aula para as crianças. Aí você vai falar: a gente ora no culto junto. É a mesma coisa que a gente acabou de falar da reunião dos homens. Não, é você e Deus. Você é uma pessoa que se importa em colocar as coisas diante de Deus a respeito do domingo. Você ora pela minha vida, eu sempre peço no grupo pequeno, eu peço: ora pela minha vida que eu vou pregar. Eu gostaria de nem precisar pedir disso ser uma coisa automática. Eu não duvido que alguns de vocês até façam isso. Mas será que seus filhos estão vendo você fazer isso? Será que você está ensinando eles a fazer isso? Não só pelo pregador, mas por tudo que a igreja está envolvida. Pelo reino de Deus. O que os seus filhos estão aprendendo com os seus exemplos? Observe como os 4 mandamentos eles apontam para a fidelidade exclusiva ao Senhor. Coloca o próximo slide para mim, Bruno. Coloquei os 4 primeiros, são essenciais para que os próximos aconteçam. Não matarás, não cobiçarás, são coisas que a gente vai ver semana que vem. Mas se esse primeiro fundamento aqui não estiver muito claro na sua mente, dificilmente você vai conseguir obedecer os outros. Coloca o próximo slide. O primeiro mandamento é o mais importante de todos, do qual depende todas as outras coisas. Eu preciso entender que Deus é a prioridade absoluta da minha vida. Gente, eu sei que isso é duro ouvir. É difícil ouvir.
Acreditem, à medida que eu estava estudando, também era difícil estudar isso. E houve até uma situação em que a Natália precisou me confrontar e falar: Henrique, isso aí está se tornando uma coisa importante demais para você e você está negligenciando outras coisas. Isso aconteceu ontem, enquanto eu estudava para o texto de hoje. Ou seja, isso é para a minha vida também. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, você fechasse seus olhos e você gastasse um tempo pensando naquilo que nós vimos. Em primeiro lugar, o primeiro dos mandamentos: não ter outros deuses além de mim. E como eu falei, esse é o mais importante de todos, porque dele vão surgir todas as outras coisas. Agora, se você for honesto o suficiente, como eu preciso ser honesto o suficiente, você vai identificar áreas da sua vida que tem roubado muitas vezes o lugar de Deus. Pode ser até que você consiga ter colocado de novo, mas essa área vai lá e insiste, ela fala: eu quero ser o Deus da sua vida. O texto de hoje está dizendo: você precisa priorizar a Deus para que as outras coisas caminhem de uma maneira correta. Em segundo lugar, a gente não faz ídolos de barro, ou de ferro, ou de madeira. Mas é muito fácil a gente olhar para pessoas e considerá-las ídolos. Gente, isso está errado. O texto bíblico está dizendo: só eu, o seu Deus, sou digno da sua adoração. Em terceiro lugar, como que você tem tratado o nome de Deus? Quando você fala das coisas de Deus, o que as pessoas entendem? É uma coisa banal? Ou aquela pessoa realmente valoriza aquilo? Leva a sério aquilo e não está disposta a abrir mão daquilo que ela crê? Em último lugar, uma aplicação prática. Como que é o meu domingo? Qual é a minha atitude no domingo? Será que é murmuração? Será que é revolta porque eu fui acordado mais cedo do que eu gostaria de ser acordado? Nós vamos participar da ceia agora. Ainda de cabeça baixa e olhos fechados. Eu creio que isso é um momento muito propício para a gente, como a palavra de Deus diz, avaliar o nosso próprio coração. Paulo vai dizer assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Esse é um momento propício para você avaliar a sua vida.
E talvez seja o momento para você pedir perdão a Deus. Faça isso. A Bíblia nos garante que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, não só para nos perdoar, mas para nos purificar. Queridos, agora é momento de entrega, é momento de você falar para Deus: Deus, eu estou errado, eu tenho andado errado, eu tenho buscado coisas que são erradas. Purifica o meu coração, Deus. E Deus, nesse momento que eu vou lembrar da tua morte, que isso desperte no meu coração um sentimento mais sério de viver para o Senhor. De viver de maneira santa, de viver de maneira separada. Faça isso agora.